Eu tenho quase certeza que você já ouviu falar da mais nova série derivada de Game of Thrones, O Cavaleiro dos Sete Reinos. Lançada agora em janeiro desse ano e ambientada um século antes dos eventos da obra original, a série conta a história de Ser Duncan, um cavaleiro errante que vaga por Westeros em busca de honra e propósito. Mas depois de toda a polêmica envolvendo essa produção, muita gente se perguntou se realmente valia a pena assistir ou se não se passava de um hype temporário. No vídeo de hoje, a gente vai analisar mais a fundo o primeiro episódio dessa série e entender porque ela é muito mais do que um simples spin-off de Game of Thrones. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. O Cavaleiro dos Sete Reinos veio pra provar que essa série tem uma identidade própria. Tá bom, a gente sabe que é uma derivação de Game of Thrones, mas mesmo assim ela funciona de uma maneira muito diferente, principalmente quando nós observamos o tipo de história que ela quer contar. Ao invés de seguir a mesma lógica épica e grandiosa que a gente tá acostumado a presenciar nesse universo, aqui temos uma narrativa com um ritmo muito mais contido, trocando a grandiosidade de intrigas políticas, guerras entre reinos e disputas pelo trono por uma jornada muito mais simples, focada em poucos personagens e conflitos mais pessoais, sabe? E logo no começo do episódio, a série já faz questão de reforçar toda essa ideia. Somos apresentados a Ser Duncan, um homem que, por mais que seja um cavaleiro, não deixa de ser uma simples pessoa comum, que vaga sozinho por campos abertos que parece se estender até o infinito, longe de castelos, longe de exércitos e longe de grandes salões onde destinos são selados. A série aposta tanto nessa inversão de expectativa que chega até a ironizar o próprio legado de Game of Thrones. Ainda no começo do episódio, a câmera enquadra Ser Duncan bem no centro da imagem, como se estivesse apresentando um novo herói lendário e idealizado, ao som de uma trilha que remete diretamente à grandiosidade da abertura de Game of Thrones. Mas tudo isso só pra depois cortar pra uma cena dele literalmente defecando, como se a série deixasse bem claro que tava jogando fora esse ideal de algo colossal, de mais uma história sobre reis e dragões, porque afinal, a proposta seria totalmente outra, acompanhar uma jornada muito mais próxima da realidade e muito mais crua, de alguém que nunca esteve no centro do poder. Após Ser Duncan enterrar seu cavaleiro, ele decide partir rumo a um torneio de Valfreixo para tentar garantir uma forma de sobreviver e ao mesmo tempo provar seu valor. Ali o roteiro já define o grande conflito que irá acompanhar a temporada inteira. Será que nosso protagonista seria capaz de ganhar aquele torneio? Porque uma das coisas que esse episódio sabe fazer de melhor é mostrar que isso não seria nada fácil. E é até curioso esse aspecto, porque Duncan é um homem alto, forte, que passa à primeira vista, principalmente por causa de seu porte físico, uma impressão de imponência e autoridade típica de um guerreiro, só que rapidamente o episódio faz questão de quebrar essa imagem, porque mesmo tendo um bom porte físico, Duncan não parece um cavaleiro no sentido em que aquele mundo entende o que é ser cavaleiro. Ele não tem armadura reluzente, não ostenta brasão de uma grande casa e nem carrega o peso de uma linhagem famosa que o antecede. Suas roupas são simples e sua condição financeira é tão precária que ele mal consegue se sustentar. Quando ele conhece Egg pela primeira vez, o próprio garoto diz que ele não se parece com um cavaleiro, que o cinturão dele é feito de corda, e até mesmo depois, já em Valfreixo, o mestre do torneio chega a se questionar também, dizendo que ele se veste como um lavrador, como se não fosse digno de entrar na lista de competidores. Mas não é só sua aparência que o distancia desse ideal de cavaleiro, o próprio jeito dele se portar, o comportamento em si também evidencia esse aspecto. Duncan é um cara desajeitado, inseguro de si mesmo, não conseguindo se expressar da melhor forma possível e não tendo a firmeza suficiente que um cavaleiro deveria ter. A série deixa isso muito claro em pequenos detalhes. Ele bate a cabeça ao entrar e sair da sala do mestre do torneio, do mesmo jeito que gagueja ao falar com Lyonel Baratheon. Até mesmo quando observa uma garota bonita no teatro e percebe que ela olhou pra ele de volta, ele não tem coragem de ir adiante, puxar uma conversa, simplesmente por pura insegurança dele. E como se não bastasse tudo isso, ainda existe a questão da experiência. Ok, mesmo que a série mostra que Duncan sabe empunhar uma espada e que ele tenha recebido treinamento básico ao longo da vida como escudeiro, isso não significa que ele esteja no mesmo nível dos cavaleiros experientes que frequentam aquele torneio. Isso fica muito nítido quando ele conhece o Raymond e o primo dele, que já chega demonstrando ser extremamente habilidoso e logo o chama para uma luta. A resposta do Duncan, ele recua, dá a desculpa de que tem problemas para resolver e foge da situação. Tudo bem, a gente pode até justificar dizendo que foi prudência, até porque ele queria estar em boas condições pro torneio, mas mesmo assim ele estava visivelmente com medo e inseguro
inseguro, voltando até mesmo a gaguejar. Mas será que essas coisas, como a falta de uma boa armadura, de uma confiança inabalável e de uma habilidade impecável, realmente tornam Duncan um cavaleiro ruim? Pro conceito de Westeros, pode ser que sim, mas no fundo, o episódio acaba sugerindo o contrário, porque apesar de inseguro, apesar de inexperiente, apesar de claramente intimidado por homens mais poderosos do que ele, Duncan é um homem de valores, e isso conta muito mais do que qualquer outra coisa. Ele reconhece a importância do seu antigo mentor, tenta agir com honra mesmo quando ninguém tá olhando, sempre faz o que é o certo a se fazer, é gentil e educado com as pessoas, e não se vende por status ou poder. É justamente por isso que a gente começa a criar empatia com ele, se afeiçoar tanto pelo personagem, porque vê ele sofrendo daquele jeito, sendo subestimado, menosprezado e ridicularizado por aquela sociedade, enquanto ao mesmo tempo continua sendo fiel aos seus princípios, chega a ser tão injusto que nos faz torcer por ele, sabe? Enquanto tantos outros cavaleiros ostentam títulos grandiosos, ao mesmo tempo que escondem arrogância ou crueldade por trás de seus brasões dourados, Duncan se mostra o oposto. Ele é alguém puro demais para um mundo tão cruel, praticamente desprovido de malícia. Ele tá mais preocupado em conseguir dinheiro e comida suficientes para sobreviver do que para impressionar o público, do que ganhar status ali, entende? Não é à toa que o único motivo dele entrar na tenda do Lionel Baratheon era para comer uma boa comida. Já puxando o gancho para essa parte do Lionel, é impossível ignorar o quanto o Cavaleiro dos Sete Reinos nos apresenta um tom mais leve e descontraído, principalmente quando a gente compara com Game of Thrones e a Casa do Dragão. Sim, o Westeros continua perigosa e injusta como sempre foi, mas acompanhar a jornada do Duncan é divertida, confortável, isso muito por causa da forma como ele reage às situações, com essa surpresa de sempre, essa sua ingenuidade. O personagem tem um carisma tão absurdo que torna tudo muito prazeroso de acompanhar, sabe? O humor nasce justamente daí, da sua própria insegurança, das suas particularidades, né? Ele conversando com os cavalos como uma extensão do seu próprio pensamento, os flashbacks crus e diretos que eles fazem questão de mostrar, toda essa vulnerabilidade, mesmo sendo um cavaleiro alto e forte, é o que traz esse ar cômico. E o roteiro não hesita em brincar com situações mais exageradas, como o próprio jantar do Lionel, as músicas mais descontraídas, as danças animadas e a maneira como os personagens encaram esses momentos também é muito icônico. É uma energia folclórica que a gente raramente viu antes nesse universo, sem contar que eles conseguem equilibrar a história perfeitamente, né? Mesmo com todo esse clima descontraído, a série ainda nos mostra aquele senso de perigo e aventura, além de todo esse conflito interno que cerca o Dunk. Grande parte desse equilíbrio da série vem principalmente da relação do Duncan com o Egg, que é provavelmente um dos maiores acertos da obra. Por um lado, a gente tem dois personagens que funcionam muito bem pela buddy comedy, em que há um contraste interessante entre Duncan, um homem alto, mas todo desajeitado e cheio de dúvidas, e Egg, um menino esperto, curioso e sempre com uma resposta na língua. Essa oposição acaba por criar um humor extremamente natural, em que o grandão é o mais perdido da dupla e o pequeno é quem parece ter mais noção do mundo ao redor, mas a relação deles não funciona unicamente pela comédia, tem também um peso dramático muito forte ali. Os dois são órfãos, os dois estão tentando encontrar um próprio lugar num mundo cheio de crueldade e cinismo. Essa solidão compartilhada cria um vínculo entre eles. Dunk enxerga no Egg alguém que precisa de proteção, enquanto o Egg vê no Dunk uma chance de evoluir como pessoa ao ser seu escudeiro. É como se um complementasse o outro. Quanto à questão de ambientação e detalhes, é impressionante como o universo de Game of Thrones continua incrível, né? Só que agora com uma perspectiva totalmente diferente, porque se antes a gente conhecia o Westeros como palco de disputas gigantescas, guerras épicas e monstros lendários como dragões ou até mesmo o Rei da Noite, agora a sensação é outra. Nós passamos a acompanhar os cavaleiros errantes, artistas, escudeiros e todo esse povo que sempre estava ali, mas que raramente ocupava o centro da história. É engraçado como a gente não vê aqueles castelos enormes típicos de Game of Thrones, mas sim algo mais simples, vilas pequenas, torneios regionais, estradas empoeiradas. E sim, os cenários continuam ricos, os figurinos bem detalhados, objetos que remetem diretamente à Idade Média, mas é como se fosse tudo mais cotidiano. O desgaste da armadura, a sujeira das estradas, o movimento do mercado, tudo isso dá a sensação de que estamos diretamente dentro dos bastidores desse universo, longe das grandes salas de poder, sabe? E o mais interessante é justamente isso, acompanhar os homens lidando com suas próprias falhas, sua honra e o peso das suas escolhas.
Quando a gente chega a uma das cenas finais do episódio, entre Duncan e Lionel, é como se tudo viesse à tona. Como é que Duncan, um homem tão vulnerável, tão cheio de dúvidas, poderia vencer um torneio que ele não tem quase nenhuma chance? E ainda mais, se ele perder, já era pra ele, né? Porque ele perderia seus cavalos, a sua espada e a sua armadura, ou seja, tudo que ele tinha naquele mundo. Só que o curioso é que o episódio termina de uma forma mais esperançosa e simbólica. Ao invés de fechar com um clima pessimista, a série faz justamente o contrário, fechando com um momento simples e poético. Dunk e Egg sob o céu aberto, dividindo o pouco que tem e observando as estrelas, nos mostrando que ser um cavaleiro é ser um homem com princípios, indo muito além de vencer batalhas ou dormir sob um teto de um castelo. Em um universo marcado por figuras complexas e ambíguas, moralmente questionáveis, Duncan se mostra como um possível herói em construção, alguém que vai errar, duvidar de si mesmo, mas que no fim escolhe todos os dias continuar caminhando. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu nossa análise, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, compartilhar o vídeo e hypar também. Exatamente, Ricardo, e aproveite e deixe aí nos comentários o que você achou dessa série e se quer que a gente traga mais vídeos dela aqui pro canal, beleza? Porque a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!